no chamado mundo velho, né? E a gente vive ainda num híbrido de mundo velho e mundo novo. De verdade é um mundo só, né? De verdade o mundo é o mesmo, não tem nenhum... não existem dois mundos. O mundo que a gente vive é único, o que ele tem hoje são dois ambientes, o analógico e o digital, mas a gente convencionou chamar de mundo velho e mundo novo, né? O mundo novo depois da tecnologia, depois de 1995, depois da internet, depois de 1971, do microchip da Intel, enfim, mais ou menos disso que a gente está falando. Mas lá atrás, né, existia um rigor excessivo na proteção legal de propriedades intelectuais, não é? De propriedades industriais, não é? E inclusive isso fez com que algumas denominações fossem exclusivas para produtos de determinadas regiões do mundo, né? Por exemplo, embora no Brasil a gente sempre tomasse champanhe, embora nas garrafas que a gente comprasse das champanhes antigas, principalmente as fabricadas no Rio Grande do Sul, viesse a palavra champanhe só poderia ser utilizada pelos espumantes produzidos na região de Champagne, na França. Mas ninguém levava isso muito em consideração, também não havia nenhum esforço muito grande dos produtores de lá, e isso acabava passando, e era assim. Um pouquinho mais para frente começou a haver uma pressão mais forte, os produtores começaram a se organizar e começaram a exigir que essa denominação de origem comprovada fosse respeitada, né? Então o conhaque só poderia merecer a designação de conhaque, os conhaques fabricados naquela região de conhaque na França, com champanhe a mesma coisa, não é? Com parmesão, não é? A mesma coisa com queijo parmesão e com uma série de outros produtos, não é? Como é que as coisas vão ser daqui para frente? É importante isso, né? Eu acho que essa preocupação com preservar a denominação, ela perdeu muito do sentido. Ela é uma luta inglória pelas características que o mundo foi tomando e pela importância cada vez menor da chamada propriedade intelectual, né? Ou das marcas e patentes, como a gente entendia até ontem, não é? Até porque, não é? Guardadas as devidas proporções, refletindo melhor hoje, o que a gente descobre é que praticamente ninguém criou nada do zero, não é? Que tudo que existe no mundo nasceu de alguma coisa que alguém antes já tinha criado, que nasceu de alguma coisa que alguém antes tinha criado. Então é uma coisa meio maluca você falar em propriedade intelectual, propriedade industrial, ou falar em criação a partir do zero. O que a gente tem hoje é muita inovação, é muita decorrência. Então fica até difícil e eventualmente até injusto você atribuir a propriedade de alguma coisa, de alguma ideia, de algum produto para uma pessoa, para uma empresa, ignorando tudo que está por trás ou tudo que veio antes. Mas independente disso, o que é fundamental ser preservado é a documentação, o DOC, de origem comprovada, né? Em algumas regiões do mundo, né? Principalmente para esse tipo de produto, o fato de ser produzido naquela região pelas características da terra, pela característica do clima, é definitivo, é essencial. Os produtos ali produzidos, indiscutivelmente, terão a melhor qualidade do que produtos similares produzidos em outras regiões do mundo. Por exemplo, né? O fabricante da cachaça mais famosa do Brasil, não é? O Anísio, não é? Que fabricava a cachaça Havana, né, que até teve uma questão de briga pela marca, não é? E a cachaça Havana é produzida na região de Salinas, em Minas Gerais. Ele falava que, ele tinha uma frase que era maravilhosa, que era a seguinte, né? A pior cachaça de Salinas é melhor que a melhor cachaça produzida em qualquer outro lugar do Brasil. O que ele estava falando? Que realmente, pelas características da região de Salinas, a cachaça produzida ali era imbatível, a começar pela dele, que é a cachaça mais cara do Brasil, não é? E é isso que deve prevalecer, não é? É muito importante que os produtos originalmente produzidos nas melhores regiões, onde eles consigam uma qualidade melhor, que essa referência, que essa propriedade seja preservada, mas que se restrinja exclusivamente a isso. Que não haja mais, nesse mundo novo, plano, colaborativo e líquido que a gente vive, qualquer outro tipo de proibição ou de impossibilidade.